Olá, seja bem-vindo a mais um VoxCast, o podcast aqui da voxmais.com. Aqui a gente fala com quem sempre está batendo um papo por aqui, com quem contribui com o desenvolvimento da região oeste do Pará. E a gente está numa série aqui de gravações com os vereadores. E hoje a gente recebeu aqui o vereador Alberto, da Câmara Municipal de Santarém. Alberto, quero te agradecer por você ter tirado esse espaço para bater esse papo aqui com a gente. Eu que agradeço, Jonas, você, a Vox, os meninos que estão aqui, o pessoal que trabalha aqui. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de falar. Alberto, muitas pessoas não sabem o que é que realmente faz um vereador. Dá para a gente explicar para o cidadão comum qual é o papel bem básico assim de um vereador? Ele é o representante da população. Não só eu peguei mais de 3 mil votos, não só desses meus mais de 3 mil votos, mas eu sou representante hoje de toda a população santarena. Você pegou 3 mil votos, mas você representa em 350 mil. Mil, Então, assim, a gente vai pela coletividade. Então, o que o vereador faz? Ele fiscaliza, ele vai ao encontro, né, do executivo para cobrar, né, as execuções da obra ou de projetos. Ele formaliza leis, né, para que a sociedade possa melhorar, né, dentro da sua coletividade, ou em um ambiente ou outro, ou em uma estrutura da sociedade ou outra, não para esse ambiente, mas no momento a lei, por exemplo, o agro, a lei para a saúde, uma lei então que ela sirva para segmentos, é isso que eu queria dizer, vários segmentos. Então o nosso papel é fiscalizar. E lei municipal, né? Que são leis municipais. Então assim, a gente está aqui para fiscalizar, para cobrar do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários, para fazer acontecer as leis, para discutir dentro e reconhecer a sociedade também, de modo geral, quem faz um bom trabalho na cidade, né, em diversos aspectos, né, que o pessoal sempre fala de moções de aplauso e tal. Eu valorizo muito isso porque a gente dá uma moção de aplauso ou de pesar para pessoas que são muito significativas, né, que geram emprego e renda. Alberto, uma pessoa que não tem recurso e tal, mas se ela fez algo que mudou a vida de alguém, ela merece sim uma moção de aplausos, precisa mostrar. Então eu era uma pessoa super arredio em relação à rede social. Eu criei o meu Instagram e Facebook em julho de 2024. Né? Então assim, eu fazer um ano. Ali tem a minha vida profissional. Minha vida pessoal eu não gosto muito, porque é pessoal. Né? Então, assim, pouco coloco ali coisas da minha vida pessoal. Então, o nosso trabalho do vereador, principalmente, é fiscalizar e estar sempre cobrando. Então, assim, a gente também, dentro do meu jeito, da minha forma de legislar, né? Eu sou mais uma forma de diálogo. Hoje eu acho que a política acabou esse de bater na mesa, de bater na tribuna. Eu entendo assim, né? E eu gostaria que o Brasil mudasse assim. Que quando bate na tribuna, fica aquela coisa, situação, né? E que seja mais do diálogo, chame o prefeito, o secretário, bora resolver esse problema, aquilo outro. E eu saio muito na rua, até mesmo na madrugada, na chuva. Eu saio, vejo onde é que vai melhorar, onde é que não vai. Alberto, que esse atrito e essa discussão, que ela seja sempre em prol do município, né, do cidadão, não um fight ali entre as pessoas, né, um agredindo o outro, como a gente vê algumas coisas acontecerem, até às vezes vão até por uma discussão muito pessoal, assim, ofendendo a honra, né? Isso acontece bastante às vezes na rede social, principalmente. Eu me oponho assim completamente a isso, né, ao debate de honra pessoal, familiar, e nem político, né? Eu não entro nesse debate. Podem me instigar, podem falar. Eu prefiro manter o silêncio e mostrar como trabalho, né? Até mesmo na tribuna, ou eu mando mensagem para a pessoa que fez isso ou outro, mas eu procuro na tribuna mostrar o que a população está precisando e reverberando aquilo que a gente está fazendo. Somente isso. Eu acho que as críticas, elas fazem parte, né? Construtivas ou destrutivas, elas fazem parte desse contexto político, porque são só 23 vereadores, em 350 mil habitantes, um prefeito, um vice-prefeito, 18 a 20 secretários, coordenadores, então assim, é muito pouco, então você tem que já saber com que isso vai acontecer. A proporção é você que vai medir, né? Se você quer dar foco ou não. Alberto, quais são seus principais projetos, suas
principais bandeiras que você defende hoje na Câmara Municipal de Santarém? Assim, como eu sempre como iniciei aqui, eu defendo a coletividade em todos os seus âmbitos, né? Ah, Alberto, mas tu não tem uma bandeira? Eu queria ter muito poder ajudar muito mais a saúde, né? Eu sempre digo assim, a nossa saúde em Santarém, ela é regionalizada. Então, devido os municípios do Baixo Amazonas e os municípios aqui da Transamazônica do Tapajós, devido às estradas que foram feitas e o número de barcos, eles desencandeiam aqui em Santarém. Eu queria muito poder ir buscar em Brasília muito dinheiro para poder diminuir a fila na saúde e diminuir o número de gente e que possa ser mais rápido e que tivesse a capacidade do hospital de 500 pessoas e que não existe em lugar nenhum do Brasil. Né? Queria muito poder melhorar ainda mais a educação, que eu sou da área da educação. Queria poder, se o município pudesse no Brasil inteiro, em Santarém, ter um professor que possa ser um professor especialista na educação de pessoas com deficiência, né, atípicas, crianças atípicas em cada sala. Ninguém pode, município nenhum do Brasil tem essas condições financeiras. A cada 5 alunos, 3 a 5 alunos, tem um educador, né, ainda tem um estagiário. Então, assim, já fazem muito, que as pessoas gostam muito mais de criticar, né? Queria muito poder defender e defendo as bandeiras das mulheres, né? A mulher também precisa viver, ter o seu livre-arbítrio, a mulher precisa ter uma vida melhor, a mulher precisa parar de sofrer, né? Então a gente chega a muitos relatos de violência doméstica, violência familiar, violência no trabalho. Então eu queria muito poder ajudar muito mais na assistência social, né? Que é também bandeira de luta nossa, né? A gente queria muito fazer com que Santarém, a região urbana, fosse muito mais esportiva, né? Tivesse muito, já avançamos muito com praças, ambientes, e até mesmo particulares, ambientes esportivos, mas esses ambientes pudessem ser públicos e que as pessoas cuidassem desses espaços para que as crianças, jovens e adultos tivessem a oportunidade de jogar um futebol, de jogar um beach tênis, né? O pessoal de outras da periferia nem sabe o que é um beach tênis, mas tivesse ali um espaço do beach tênis, do futevôlei, que é hoje a sensação do momento. A gente pudesse E até descentralizar. uma questão também de saúde pública, né? A Sim, questão de sedentarismo, uma série. isso, e descentralizar isso tudo, entendeu? Assim, então, assim, a minha bandeira é Santarém toda. Santarém, Se né? eu pudesse ajudar no turismo ainda mais, né? Se a gente pudesse ajudar no empreendedorismo, né? Com o lançamento de várias empresas, as empresas procurarem aqui, se a gente tivesse o poder de dar alocação, terreno, para que pudessem vir em grandes empresas investir em Santarém, né? Se a gente tivesse a oportunidade de fazer um estudo mais específico sobre portos, né? Que eu acho que Santarém tem esse MIT, tem essa vocação, que é uma das cidades mais perto da Europa, é Santarém. Você economiza no tempo, no combustível. Então, a criação de portos, muitas pessoas até pensam, né, de forma diferente, vai atrasar, vai poluir. Depende de como você vai construir. Mostra o projeto, faz ali um coletivo para estudar, apresenta ao Ministério Público Federal, Estadual, apresenta para todo mundo, Prefeitura, Câmara de Vereadores, aprova e segue. E aí a geração de emprego e renda ali é fantástica. Hoje é muito possível grande. desenvolver Por exemplo, Itaituba está estrangulada. Você vai a Itaituba, você pega 15 quilômetros ali, ou até 30, até chegar no 30 de carretas que estão esperando para desembarcar os seus alimentos ali, aquilo que traz, né? Então, assim, aqui em Santarém não ia ter esse problema. Porque a gente tem mais estrutura, a gente tem estrada, a gente tem caminhos, a gente tem meios, a gente tem formas. E a geração de emprego, o imposto, o que ia voltar para a sociedade é incrível, né? Que já tem, né? Sim. Tem, né? Sim. Alberto, uma outra pergunta que a gente está fazendo nesse sentido também para todos os vereadores que estão vindo aqui. Você fez um levantamento do contexto de Santarém. E se você fosse político por um dia, o que você faria? Se você fosse prefeito por um dia, o que você faria? Olha, uma pergunta muito audaciosa, né? Eu acho que um dia não dá para fazer muita coisa, mas se eu fosse prefeito por um dia, eu fazia uma grande ação de cidadania para todo mundo, sabe? Eu movimentava a cidade inteira, criança,
jovens, adultos e idosos. Eu fazia um feriadão, sabe? Eu queria levar carteira de identidade, eu queria levar para a periferia corte de cabelo, sobrancelha para as mulheres, maquiagem, mas que fosse em vários polos. Se eu tivesse estrutura, se eu fosse prefeito por um dia, eu levaria a cidadania. Aí envolveria esporte, lazer, envolveria saúde, em vários polos. Eu envolveria palestras sobre empreendedorismo, colocavam advogados para conversar com as pessoas, com as mulheres, com os homens, com as pessoas que sofrem, com as pessoas menos favorecidas. Faria um grande mutirão da alegria. Eu faria isso. Se eu fosse prefeito por um dia, eu queria fazer esse mutirão da alegria com vários serviços em vários polos, tipo 10 polos na cidade, na periferia, no povo, onde está o povo. E fora da E cidade o que também. o povo mais sofre na região de Rios, no Planalto, né, no Eixo Forte. Então tem muitos lugares que a gente precisa chegar e chegar forte. Bacana. Se eu fosse prefeito por um dia, era o mutirão da alegria que eu ia fazer. Você também já falou diversas vezes aí na sua fala, que já comentou aí diversas vezes que sobre mulheres e tal. Hoje a Câmara tem 4 mulheres como vereadora. Acho que é um marco isso. Geralmente eram 2, às vezes uma. Como é que você vê esse avanço? São bem pouco ainda, mas já é um avanço. É, né? Muito, muito grande. A mulher tem que estar onde ela quiser, sabe? Porque a mulher... eu vou citar aqui o exemplo de Maria, a mãe de Jesus, né? Ela é muito sensível, ela é muito doce. As mulheres conseguem enxergar o que a gente não enxerga. Não consegue, é verdade. Os homens. Com certeza. Então, assim, nós temos um número bem significativo de mulheres, mas poderiam ter mais, e elas são muito unidas. E eu sempre saúdo todas as 4 quando eu uso a tribuna. Vereadora Alba, vereadora Elita, as duas que compõem a mesa, né, pela ordem, né, institucional. Vereadora Bárbara e vereadora Ivanira são 4 grandes mulheres com muita capacidade intelectual, capacidade também de movimento, de estratégias, e estão contribuindo muito dentro das suas áreas de atuação, né, ajudando a sociedade. Então, assim, gostaria muito que se a pessoa se fosse paritário, dos 23, 13 mulheres e 12 homens, quanta discussão maravilhosa ali, quantas mulheres que elas apresentam de projetos, assim, a mulher tem que estar onde ela quiser. A política, ela não é um tabu. Até ela porque, tem que ser uma escada. Até porque, Roberto, na Câmara é onde se discute a vida da população que mora na cidade, né, que mora no município. E aí tem políticas públicas para as mulheres, qualidade da merenda, uma série de fatores que é muito ligado à mulher. Mulher entende mais, é mãe, né? E esses assuntos são praticamente discutidos por homens, né? Sim. Então, essa são mais sensíveis, né? Esse aumento de mulheres na Câmara, assim, acho que é um avanço. Tomara que nas próximas eleições tenham mais mulheres. E a gente, se a sociedade prestar atenção, nós temos crescido muito a Câmara devido ao olhar sensível delas, né? O olhar sensível das 4 mulheres que a gente tem. Olha aí, tá vendo? Então, assim, quando elas levantam uma questão, a gente fica antenado e vamos buscar juntos uma solução. Então, já faz uma diferença. Então, são 4 grandes mulheres que nós temos na Câmara que realmente tem uma representatividade muito, muito forte. Legal. E o que é Santarém para você? Como é que você avalia Santarém num contexto hoje? Santarém é uma cidade... eu sempre digo para meus amigos, Santarém é a cidade que todo mundo quer estar, né? Quer morar, quer vir, quer ficar. Cidade que tem tudo, né? Todo o pessoal tira foto nas praias, né? Eu moro onde você quer tirar férias, né? Então, assim, eu sou filho de Santarém, graças a Deus. Meus pais são nordestinos, mas são nasceu santarenos. aqui, né? Eu nasci aqui com meus irmãos. E, assim, Santarém é uma cidade incrível, agradável, uma cidade com poder de empreender muito grande, um potencial turístico pujante, muito forte, uma cidade acolhedora, né, que acolhe as pessoas. Assim, quando eu estava no governo, ainda na parte do executivo, a gente fez uma breve pesquisa. Circulam diariamente de outras cidades cerca de 30 mil pessoas, vêm e vão embora, balsa, barco, Sai e chega. carro, sai e chegam. Então é muita gente
que vem para Santarém. Isso gera emprego, renda, movimenta dinheiro. Né? Vocês Conhece fizeram essa pessoas. pesquisa pelo poder público, pela prefeitura? Foi, Legal. foi. Uma consultoria, Eu não então assim, tinha, a pessoa não tinha essa tem em média de informação. 25 a 30 mil pessoas que passam por Santarém diariamente. Uhum. Então a gente acredita que mora em Santarém, morando 420 mil pessoas. Muito Né? grande, muita Eleitores é 255, se eu não estou enganado, mas segundo o IBGE, moradores 355. Então, assim, é uma cidade grande, cidade muito grande. Com certeza. E melhorou muito, cara. Eu estou aqui já uma média de quase 20 anos, 19 anos eu estou aqui. Eu percebo, quando eu cheguei em Santarém, eu lembro como era a estrada que vinha. Isso é bem nítido na minha mente. A estrada que vinha do aeroporto era cheia de um calombinho, assim. Porque no dia que eu cheguei, Alberto, eu olhei e disse, caramba, cara. O que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Porque na minha concepção, a entrada da cidade geralmente é o local mais bonito. Né? É o cartão postal. O cartão postal. Aí quando eu disse, caramba, se a cidade, se na entrada já está assim, como é que é depois? Aí eu não tinha, a Fernando Guilhom não era asfaltada, ali tinha. Então, desses últimos anos, né, nos últimos 20 anos, a cidade deu uma crescida legal. Santarém cresceu muito, graças a Deus, o asfalto ele ajuda bastante, né? Mas a estrutura também de posto de saúde, escolas novas, creches lindas, né? A orla, as praças, né? Tem um ginásio. O hospital regional também, que traz muitas pessoas. Então, assim, foi vários setores que muita gente critica, mas vários setores que trouxeram uma agregação para alguém, para algumas empresas, para algumas pessoas, e que alguém ganhou com isso e ganha, né? E a população também ganha. Com então certeza. A pessoa só olha para o outro lado, né? Eu gosto muito de Santarém, eu vim para cá para ficar 3 dias, já falei isso 200 vezes. Está com 20 anos. Estou com 20 anos e quando eu vou, até o 4º dia ainda tá bom. Depois do 5º eu já quero voltar. Não, vou voltar para Santarém. Santarém é bom demais. É bom demais. Alberto, a gente está falando da cidade também. Hoje a Câmara, acho que o faturamento não, o 10º. O investimento que a Prefeitura tem em torno de 1 bilhão e 800, né? 2.300. 2 bilhões? 2 milhões. Não, o orçamento do município. Do município. Acho que é 1 bilhão e 800, né? 1 bilhão e 800 foi aprovado na legislatura passada. Né, pelos nossos colegas. Tá, esse valor, ele é suficiente ou ele é insuficiente para fazer a gerência hoje na cidade? Você como vereador, qual é a sua avaliação sobre isso? Você tem que entender também, a gente tem que entender de contabilidade. Você faz uma projeção de valores, 1 bilhão e 800. Acho que é o suficiente, não se gasta tudo isso. Sim. Que não é gasto, não se investe tudo isso, que é muito recurso. É 1 bilhão e 800, mas não quer dizer que a prefeitura vai gastar esse valor. Tudo. Geralmente é 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 200, né? 1 bilhão e 100, né? E bem mais da metade disso é com o setor de pessoal, que é um dinheiro que gira na cidade, e a outra parte é investimento e imposto. Então, assim, acho que é um recurso satisfatório. A pessoa fala, o prefeito vai pegar 1 bilhão e 800, não. Né? É muito dinheiro, mas o gasto também é muito grande. O investimento é muito grande, o prefeito ele tem que ser muito austero, ele tem que ser muito cuidadoso, muito cauteloso, né? Porque as fontes de rendas estaduais e federais, né, da União, elas são carimbadas, são verbas carimbadas, você não tem o que muito fazer. Então, o prefeito ele tem que ser austero, com uma equipe muito boa, equilibrada, para você manter sempre o nível de classe A. Né? Tem município de classe D que não consegue nada, só vive ali e vai cada vez mais se afundando. Então, Santarém é uma terra de gestão classe A. Alberto, para quem não sabe, a emenda, a verba carimbada é aquela que vem para um determinado fim e só pode ser usado ali. Se for para construir uma escola A e B, é para construir aquela escola, né? Sim, não pode ser usada para asfaltamento. Né? Não, aí tem verba de custeio, né? Aí você manda para a saúde, uma verba de custeio, aí que dá para pagar... Aí pode diversificar. Pode diversificar dentro da saúde. Você manda para a educação, uma verba carimbada para fazer 2 creches, tem que fazer aquelas 2 creches, né? Então você manda para assistência para fazer um CRAS, então o dinheiro ele vai para o CRAS. Então o prefeito tem que articular muito bem isso junto aos deputados, né, aos ministros, para que possam vir verbas para complementar esse valor, né? Então assim, não chega nem perto do valor que é orçado. Há uma projeção da contabilidade da prefeitura para que se possa, caso um suplemento, um dinheiro que venha a mais, que nunca vem, mas você tem que estar preparado dentro do orçamento para receber.
para não ter que estar na Câmara suplementando o orçamento, não ter que estar na Câmara pedindo suplementação. Você já aprova num valor global, aí dentro dali aí você já começa a trabalhar. Então é mais ou menos assim que funciona, que eu entendo assim um pouquinho, passando pelo executivo como eu já passei. Entendi. E isso quer dizer o seguinte, só para entender aqui melhor, se o orçamento for de 1 bilhão, e aí gastou ali 1 bilhão e chegou uma emenda, sei lá, de 200 milhões, aí ficaria meio que... Aí tem Teria que aumentar. suplementar na Aí a Câmara. Câmara já faz isso, um valor... Aí a prefeitura, por exemplo, o orçamento da prefeitura de 2025 é 1 bilhão. Aí lá em novembro chegou uma emenda de 200 milhões. 200 milhões. Isso nunca vai acontecer, né? Só uma Aí hipótese. só uma hipótese, né? Aí vai uma lei suplementando esse valor Para aumentar o orçamento. para aumentar o orçamento. Tá. Aí que não pedala fiscalmente, né? Você está dentro do orçamento, a Câmara aprovou para o ano afim, que é o ano de exercício, aí fica tudo dentro da legalidade. Mas nunca foi preciso isso. A gente suplementa alguns valores de secretarias que às vezes passam, né, do recurso, um recurso que veio a mais, que não estava contabilizado, suplementa 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, mas dentro da legalidade, da normalidade que o Parlamento e o Poder Executivo constituem. Entendi. Alberto, essa questão do... qual é o seu partido? Meu partido União Você Brasil. está no União Brasil. Existe um alinhamento do vereador, deputado estadual e o Congresso, né, os deputados federais e federal ali para aumentar esse fator, essa verba que chega no município? Vocês conseguem? Esse alinhamento existe? Ele é importante? Como é que funciona isso? Assim, o vereador, o nosso partido agora fez uma federação com o PP, o Progressistas, né? Hoje é o maior partido, a maior federação do Brasil. Do Brasil, né? Maior número de governadores, maior número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados e senadores. O maior em tudo, em quantidade, em tudo. Então, dentro dessa união. E aqui em Santarém, vamos ser a maior bancada, com 6 vereadores. 3 do PP e 3 do União Brasil, e o MDB 5. Então, a gente passa a ter um tempo de bancada e liderança bem maior, né, do que todos os partidos. Mas essa questão de... E esse 6 vereadores acaba, então, sendo um benefício... Fortalece. Um benefício grande, até para articular junto ao deputado estadual e federal. Sabendo usar, né, você ali se articula. Mas esse alinhamento partidário, federal, estadual e federal, ele não acontece muito, né? Ele não tem isso. Você vai mais por afinidade de regional ali, se você conhece algum deputado estadual ou federal, para poder você garimpar alguma coisa. Geralmente quem faz esse trabalho é o prefeito, né? O vereador, ele não tem muito esse perfil de estar com o pires na mão pedindo emenda, entendeu? Se não é da Mas parte é possível, dele. dá para fazer. É possível da parte Mas não dele. é muito o que comum, o vereador né? pode fazer, assim, o que eu entendo, né? Porque esse é um papel, Mais do prefeito, do senão eu executivo, vou né? estar tirando o papel dele. Mas, por exemplo, já fui lá em Brasília resolver problemas de leis da cultura, de investimentos, no turismo, né? Já fomos agora resolver problema com o Ministério da Previdência, né? Com o Ministério da Pesca. Então, resolvendo problemas, né? Entrando, né? Através do deputado, que foi o Anderson Pinto, que nos levou até os ministros para estar tendo essa ligação, né? Problema de moradia, de regularização fundiária, problema com o INCRA, problema com o IBAMA. Então, assim, esse é o nosso papel, é ir lá, em loco, verificar o que está acontecendo, o que a gente pode fazer para melhorar e ajudar, né? E dentro disso, você chega dentro do Ministério do Turismo, olha, vamos conversar aqui sobre uma emenda que está travada, um projeto está travado, o meu ministro diz, não, vou liberar aqui 5 milhões para vocês. Aí deu o meet, né? Deu liga, entendeu? Então, assim, mas é um papel mais do executivo de que atropelar isso, o prefeito, ele tem toda essa autonomia. E eu respeito muito isso, esse lado. Ah, né? sim. Quando tem alguma conversa sobre isso, eu disse, não, é melhor você procurar o prefeito, a gente faz o meio de campo, mas quem faz a cabeceada para colocar a bola no gol vai fazer o gol é o prefeito. É o prefeito. Pode levantar a bola. Né? Posso levantar a bola para ele, mas ele que faz o gol. Alberto, hoje não existe, porque os deputados federais e estaduais, eles têm emenda. Hoje não existe isso na Câmara de Santarém. Mas em algumas câmaras pelo Brasil aí tem, né? Parece que tem um projeto de lei na Câmara aqui. Isso, a emenda impositiva, né? A autoria do vereador Elielto, mas todos nós gostaríamos muito, né, de ter
um recurso para se investir nas mais diversas linhas de frente, né? Todo mundo tem, né? Você perguntou qual era a minha linha, é tudo. Então, o que a gente puder botar um pouco de cada em alguma coisa, se a gente aprovar e o prefeito sancionar, são emendas impositivas, né? Que é o recurso que vai ter para poder se trabalhar. Aí sim, a população pode dizer, poxa, Alberto, você não está... Mas a gente não tem como. Aí você pode destinar uma emenda para um time de futebol, não tem como. Aí sim, não, vou destinar tanto para o São Raimundo, para o São Francisco, né, destinar tanto para a construção de uma praça, de um beach tênis. Então, a partir do ano que vem, se Deus quiser, a gente vai ter essa possibilidade, né, dentro Pô, desse legal, né, diálogo com o cara? prefeito, dessa emenda que chama de emenda impositiva. Dando tudo Que a certo. gente não impõe, né? A gente faz uma parceria para que o governo possa se sensibilizar e nos ajudar a governar Santarém. Legal. Tem um bloco aqui que é o do um bate-bola. Vou te perguntar, tu responde aí meio que sem pensar muito. Tá bom, beleza. Rapidola. Um lugar em Santarém que você ama muito. Eu gosto muito da Praça do Mirante. Praça do Mirante. Saubal, tá? Saubal. Serra do Saubal, Um prato que você adora. Gosto muito de vatapá. Vatapá nosso, né? Com camarão, né? Arroz, aí eu gosto de misturar e fazer um... Gosto muito. Bacana. Essa pergunta aqui não quer dizer que os outros vereadores não sejam parceiros, mas um vereador, uma vereadora que é um parceirão assim lá na Câmara. Todo mundo é muito parceiro, né? Não tem assim, graças a Deus a gente tem uma grande... Pode ser mais de um. Eu vou colocar o presidente, Jandeilson, que é um grande parceiro, e falar em nome dele e de todos os meus colegas. Assim, todo mundo é muito sensível, a gente tem criado uma amizade muito grande. Um político que te inspira. Eu tenho muitos, né, no Brasil, no mundo, né, pessoas que sempre nos levam a pensar sobre olhar a política além daqui, né, sempre para frente, né. O Chapadinha foi um grande político, né. O Nélio é um grande político, né. O Chapadinha é um grande, eu não vou dizer que foi, né, ele é um grande político. O Nélio, o prefeito Nélio, é um grande político, uma grande referência. O prefeito Zé chegou onde chegou porque tem essa referência também de grande político. O Anderson Pinto também, o deputado, tem essa grande referência. Eu gosto muito também do Celso Sabino, da maneira como ele vê a política, como ele age, a forma como ele vê, né, o Brasil e o mundo. São pessoas que que não precisariam da política, mas usam desse meio da política para ajudar as pessoas. E qual seria deles? O que te inspira mais? Todos são inspiradores, né? Todos são inspiradores. Tá bom. Um medo. O medo, nem sei te dizer, né? Não tenho medo de morrer porque a gente é cristão, né? Porque não tem como, não adianta ter todo medo, mundo né? vai morrer, né? Mas talvez a solidão. Solidão. Não solitude, tá? Sim. Porque a solitude a gente vive de uma maneira incrível, mas a solidão é muito ruim. Um sonho que ainda não foi realizado. Eu fui muito abençoado, Jonas. Não posso responder só com uma resposta, né? A tua pergunta, mas assim, fui muito abençoado. Deus me deu muitos presentes, assim, muitas coisas boas. Acabei de realizar um sonho que é me tornar vereador, né? Estar vereador, então um sonho. Então, eu gostaria muito de entrar na carreira acadêmica, um mestrado e um doutorado, seguido logo, um atrás do outro. Esse é um sonho. Beleza. E Alberto, e como é que você vê essa mesma Santarém que você ama tanto? Como é que você imagina essa cidade daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Sempre vejo, eu quero sempre ter essa certeza no meu coração de uma cidade muito próspera, né? Numa cidade tecnológica, né? O novo Papa Leão, ele se inspirou, né, no Leão XIII, que foi da Revolução Industrial, né? Ele estava defendendo o direito do povo, então dentro da encíclica dele, da carta que ele escrevia, defendendo direitos humanos dentro de uma nova ideologia ou de uma nova cultura ou de um novo movimento que estava surgindo, que era a Revolução Industrial. E o Papa Leão, Deus é tão sábio, o Espírito Santo tão maravilhoso, que a primeira coisa que a gente estava todo mundo preocupado, o que ele ia se firmar, já que o Leão XIII veio de uma encíclica sobre a Revolução Industrial, e ele disse que nós estamos vivendo um novo momento, a inteligência artificial. É isso que eu quero trabalhar, é isso que ele quer ter, essa vertente de como isso vai acontecer e como ele vai poder contribuir. Então você pode escrever aqui, pensar várias coisas aqui no celular,
né, e vai crescendo o projeto de lei, você pode criar uma frase, você pode criar um cartaz e tudo mais. Então vejo Santarém próspera também, né? Santarém com mais desenvolvimento, Santarém com mais empresas, Santarém trazendo pessoas para morar aqui, Santarém com um aeroporto maior, né, com mais mobilidade, Santarém com sempre o direito de ir e vir, né, Santarém com mais distribuição de espaço onde as pessoas possam ter a condição de moradia, construções, né, de casas e moradias, né? Se eu fosse um presidente da República, eu investia muito nisso, sabe, de casas para as pessoas que não têm casas e que precisam morar, né? E às vezes eu penso, a gente está em casa e chove, né? A gente está debaixo de um teto onde não chove, onde não alaga, e tem muita gente, inclusive em E a Santarém, gente já que reclama, né? passa por essa dificuldade. Então era uma coisa que eu gostaria muito de ver em Santarém, muito mais prédios que fossem construídos para a população menos favorecida, comprovadamente mesmo, sabe? Aquela mãe que tem 3 filhos, que é mãe e pai, o pai que tem 4 filhos que a mãe abandonou, né? Não só olhando para o lado da mulher, olhando para o lado do homem, e que constituiu ali e criou. Então quero ver Santarém crescendo também nessa vertente também de ajudar as pessoas e que as pessoas pudessem pagar Uhum. 50, 70, 80, 90, 100 reais por mês, tantos anos, 20 anos, mas passaram 30 sem casa. E agora 20 para pagar uma casa, então eu gostaria muito que a gente pudesse avançar também nesse setor de habitação. Bom, coisa legal, bacana. Estamos aqui caminhando para o nosso final, Alberto. Mas assim, só para a gente estar encerrando, preciso te perguntar a questão, ser muito ligado à família, à criança e tal. O que é que está sendo discutido hoje na Câmara em relação ao Hospital Materno Infantil? Essa conclusão aí. Então, os vereadores, nossa capacidade de discussão, ela tem um limite, né? Uhum. Que é cobrar, né? Nós gostaríamos muito que isso logo funcionasse, né? Essa questão é uma questão gritante Uhum. sobre as crianças, e aqui em Santarém nascem muita gente, Uhum. quase 500 por mês, né? São muitos É um partos, número alto. 380 a 500, um número muito alto. Então, assim, e podendo ter uma retaguarda, que é um hospital materno-infantil, para poder salvaguardar a vida daquela mãe ou até mesmo do bebê que nasce, essa também é a nossa responsabilidade. Então, nosso movimento assim é de poder fazer com que ajudar o prefeito também a achar soluções, porque não tem recursos, né? Uhum. Recursos, eles foram pensados muito poucos na época quando foi começar a construir. Só pensaram na construção, não pensaram no material, que é muito caro, Uhum. Mas né? está Nesses em pauta, equipamentos. tá sendo Está discutido, sendo está sendo discutido sempre, né? O prefeito tem sido legal. muito sensível a isso, né? Tem recurso, um pouquinho de recurso para comprar uma parte do material, né? Por Mas não é mim, suficiente. não é suficiente. Por mim, eu já funcionaria uma parte, eu, se fosse, né? Já funcionaria uma parte, né? E deixava o resto para continuar depois, mas já Uhum. desafogaria o hospital e melhoraria a vida das pessoas, com Legal. certeza. Maravilha. Bora passar rápido aqui. Bora. Alberto, quero te agradecer por você ter tirado esse espaço, bater esse papo aqui com a gente. A nossa audiência fica muito feliz, a gente te agradece, cara. Eu que agradeço, Jonas. Eu espero muito que você que está assistindo agora, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, não sei a hora que você vai escolher para assistir, espero que você tenha gostado. E esse é o Alberto, assim, que sou muito simples e gosto de falar aqui o que eu penso realmente, né, da nossa trajetória de vida. Obrigado. Valeu, muito Valeu. obrigado. Para você que ficou aí até agora, deixa teu like, curte, compartilha essa informação aí com o máximo de possível de pessoas. Forte abraço, até a próxima. Valeu, valeu, Alberto. Muito obrigado.